Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. Uma verdadeira bomba caiu sobre o tênis nesta segunda-feira, quando Maria Sharapova veio a público para admitir o uso de substância proibida durante o recente Australian Open, o que resultou em suspensão imediata. A atleta feminina, que mais faturou com contratos de publicidade nos últimos 11 anos consecutivos, terá direito a se defender, mas precisará aguardar o julgamento do caso para saber se será punida e por quanto tempo. Dificilmente jogará Roland Garros, o Wimbledon e os Jogos do Rio. Sharapova usou um remédio para prevenir diabetes, que contém uma substância que passou a ser proibida pela Associação Antidoping em janeiro deste ano, depois que a entidade descobriu uma série suspeita de atletas que vêm usando o meldonium constantemente. A substância ajuda na resistência durante o esforço e na recuperação após o exercício intenso. Conheça neste bate-bola os 10 casos mais famosos e bombásticos de doping no tênis dos últimos 20 anos. Mats Wilander. Depois de ter vencido 7 torneios de Grand Slam e chegado ao número 1 do ranking, o sueco Mats Wilander foi pego num exame antidoping durante Roland Garros de 1995, ou seja, já na final de sua carreira. Ele testou positivo para o uso de cocaína e foi suspenso por 3 meses pela ATP. Petr Korda. Campeão do Australian Open de 1998, o tcheco Petr Korda testou positivo para o uso de esteroide durante o torneio de Wimbledon, mas a Federação Internacional só divulgou o fato em dezembro. Num caso inédito, a Federação Internacional se arrependeu de não ter banido o tenista do esporte e entrou com uma apelação na Corte de Arbitragem para reverter sua própria decisão. Isso não foi autorizado. Korda finalmente acabou suspenso por 12 meses em setembro de 1999, 4 meses depois de ele próprio já ter se aposentado, ou seja, não serviu para nada. André Agassi. O norte-americano André Agassi jamais foi acusado de doping, mas causou enorme constrangimento ao revelar em sua biografia que havia testado positivo em 1997, após o uso de metanfetamina. O campeão de 8 Grand Slam escreveu uma carta à ATP e admitiu ter mentido em vários pontos de sua defesa, incluindo ter tomado a droga sem intenção. E conseguiu. Não foi punido e o caso acabou abafado pela entidade. Greg Rusedski. O britânico Greg Rusedski testou positivo para o uso de nandrolona, um esteroide anabolizante, durante a temporada de 2003. Ele, no entanto, argumentou que a droga teria sido consumida sem querer, através de pílulas contaminadas que haviam sido dadas a ele e outros atletas por preparadores físicos. O Zedix foi inocentado. Martina Hingis. A suíça Martina Hingis se aposentou pela primeira vez aos 22 anos na temporada de 2003, com problema crônico nos pés. 2 anos depois, retornou às competições, mas sua carreira foi novamente interrompida de forma inesperada. Durante o torneio de Wimbledon de 2007, ela testou positivo para o uso de cocaína. Cumpriu suspensão de 2 anos e fez nova volta ao circuito em 2013, tendo hoje atingido o número 1 de duplas. Mariano Puerta. O argentino Mariano Puerta foi pego por uso de esteroide em 2003 e recebeu pena de 2 anos, mas que acabou reduzida a 9 meses depois dele alegar que um médico havia receitado um remédio contra a asma. Em junho de 2005, ele conseguiu um resultado incrível e foi à final de Roland Garros, onde só perdeu para Nadal. Mais exames detectaram o uso de estimulantes cardíacos justamente durante o torneio, e a punição foi severa. 8 anos de afastamento, o maior já dado no tênis até então. Também foi obrigado a devolver todo o dinheiro que ganhou em Paris. O argentino apelou, alegando ingestão acidental, e a pena caiu para 2 anos. Assim, ele voltou a jogar em junho de 2007. Wayne Odesnik. Um dos mais notórios casos de doping do esporte. Em março de 2010, ele foi considerado culpado ao carregar para a Austrália hormônio de crescimento. Foi punido com 2 anos, que depois foram reduzidos a 12 meses porque ele teria cooperado com a investigação. Mas Odesnik voltou a ser pego, desta vez em março de 2011, ao ter seu exame testado positivo para uma série de drogas, incluindo anabolizante. A suspensão foi então de 15 anos, o
que significou o fim da sua carreira. Richard Gasquet. Outro caso rumoroso envolveu o francês Richard Gasquet. Durante o Masters de Miami de 2009, foi detectada cocaína em seu exame antidoping e isso levou à suspensão de 12 meses. O francês alegou que a ingestão de cocaína foi acidental, provocada por um beijo de uma mulher numa boate. Após apelação à corte, Gasquet foi absolvido. Marin Cilic. O croata Marin Cilic foi suspenso por 9 meses em 2013, depois que traços da substância estimulante chamada niquetramide foi encontrada nas amostras recolhidas durante o ATP de Munique. Cilic afirmou que o teste era um engano e teria sido fruto de uma superdosagem de glicose. Ele apelou à corte de arbitragem e a pena acabou reduzida para 4 meses. No ano seguinte, o croata conquistou o US Open. Vitor Troit. O sérvio Vitor Troit se envolveu num dos casos mais controversos. Ele se recusou a se submeter a um teste sanguíneo durante o Masters de Monte Carlo, em 2013, alegando que não estava se sentindo bem e que tinha fobia a agulhas. A negativa gerou suspensão imediata de 18 meses e depois foi reduzida para 12 meses, após apelação na Corte de Arbitragem do Esporte. Troit sempre negou o doping e afirmou que teria dito ao oficial que poderia fazer o teste no dia seguinte. O amigo Novak Djokovic foi um dos seus maiores defensores. Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade. Ser o melhor de todos os tempos, isso é entrega. Os Correios vão entregar os Jogos Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correio.